Olá, amigos, vamos seguir nossa jornada? Você já imaginou um mundo sem leis? Você já imaginou o que seria da nossa sociedade se não tivéssemos leis? No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 165, nos diz o seguinte: Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Você deve se recordar que no segundo estudo que nós estamos fazendo dessa série de vídeos, nós falamos sobre a queda do homem. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, nos diz o seguinte: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A lei de Deus é um tema que permeia toda a Bíblia. Nós vamos encontrá-la de Gênesis a Apocalipse. E como você deve se recordar no estudo que já fizemos aqui anteriormente, você vai ver que nós falamos justamente sobre aquela árvore que estava no meio do jardim. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Quando a Bíblia nos fala a respeito de falsos profetas, ela usa uma metodologia muito interessante para nós podermos identificar. Por isso, aqui no livro de Isaías, no capítulo 8 e o versículo 20, nos diz o seguinte: A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. É claro que o povo de Deus, ele é identificado na Bíblia. Ao longo da história do povo de Deus, nós vamos entender que Deus ele sempre distinguiu o seu povo, e ele também faz isso nos últimos dias. Acompanhe-me na leitura. E essa identificação ela é encontrada aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 12 e o verso 17, que eu quero compartilhar com você, e nos diz o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Você também já deve ter se perguntado quais os objetivos da lei de Deus. Como é de se imaginar, toda sociedade organizada ela precisa de instrumentos que venham justamente reger essa sociedade. E para isso são necessárias leis. Se você imaginasse nos nossos dias, por exemplo, um trânsito sem lei, nós veríamos um caos. Tanto é que nós chegamos à conclusão. Agora, o que acontece quando as pessoas infringem a lei? Ora, a lei ela existe como uma barreira, como um muro de proteção justamente entre você e o perigo, entre você e a morte. Um dos objetivos principais da lei é justamente proteger as pessoas, mas ela serve também como instrumento de condenação. Nós vamos entender dentro deste estudo justamente quais os objetivos da lei de Deus. Imagine uma criança que subiu em cima de uma mesa e a sua mãe preocupada lhe diz que ela deve descer dali rapidamente. A criança, entretanto, sem ter tanta noção do que ela está fazendo, mas consciente do perigo que está correndo, ela então tenta pular daquela mesa. E o que acontece? Ela machuca-se, ela chega a torcer o pé. Isso se dá justamente pela a desobediência ao quê? Àquilo que sua mãe lhe havia dito que ela não fizesse. Quem sabe você também, no tempo de infância, já deva ter cometido alguns errinhos assim. Entretanto, a lei de Deus, ela nos mostra que ela é necessário existir, justamente porque nós seres humanos conhecemos a lei. Nós sabemos inconscientemente que devemos ter limite para as coisas. No entanto, com o advento do pecado, todos nós nos tornamos como sem leis. No entanto, mesmo conscientes daquilo que nós deveríamos fazer, a lei que existe em nosso corpo é justamente a lei do pecado e da morte. Entretanto, a lei de Deus ela tem como objetivo justamente nos proteger do mal, nos proteger das consequências daquilo que é errado. Entretanto, a lei de Deus foi duramente atacada no céu por Satanás. E ela vem sendo pisada na terra por aqueles que, mesmo conscientes daquilo que devem fazer diante de Deus, eles acabam rejeitando os seus princípios e as suas leis, a sua obediência. Entretanto, como todo ato que nós cometemos, existe, na verdade, consequências para a desobediência à lei de Deus, que é mostrada justamente na Bíblia, na sua palavra. Dentro desse estudo, eu gostaria de lhe responder duas perguntas interessantes. A lei de Deus, na verdade, ela foi instituída de maneira muito especial. Para quais objetivos? Você deve estar se perguntando. Para dois, eu gostaria de citar pelo menos dois objetivos aqui para os quais ela foi estabelecida. O primeiro objetivo é, Deus é um Deus de ordem. Então, para que haja ordem, é necessário haver uma lei. O segundo objetivo para o qual a lei de Deus foi estabelecida foi justamente para quê?
para que nós compreendamos que nós somos pecadores. É isso mesmo. O objetivo da lei de Deus é mostrar o quê? O pecado. Dentro desse aspecto, faz-se também necessário nós entendermos que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Com a queda do homem no Éden, ele ficou condenado à morte eterna. E o que mostrava justamente a sua condenação? Era justamente a lei de Deus. Nesse aspecto, havia então a necessidade de um Salvador, que era prefigurado desde Gênesis 3,15, quando Deus mostra para Adão e Eva a primeira promessa, a primeira profecia bíblica a respeito do nascimento de um Salvador. Entretanto, na história de Abel e Caim, nós aprendemos um pouco mais a respeito da lei de Deus e da prefiguração desse Salvador que viria. O meu apelo aqui para você é o seguinte: a lei de Deus ela foi estabelecida de maneira muito especial para que eu e você fôssemos protegidos durante a nossa jornada aqui nessa terra, entendendo a nossa maior necessidade, que é de um Salvador, porque nós somos desesperadamente pecadores, nós somos especialistas em pecar. Deus instituiu a sua lei para que ela fosse qual muro à direita e à esquerda e nos apontasse justamente para a nossa maior necessidade, que é de um Salvador. Ora, a lei não nos salva, mas ela mostra justamente aonde está a ferida. E quando nós entendemos e reconhecemos que nós estamos doentes, a nossa maior necessidade é justamente de quê? É de um médico. E esse médico é Jesus Cristo.